Bom, agora vamos falar sobre funções entre espaços métricos, e aí, dado que a gente tem uma métrica, a gente consegue falar em função contínua. E a ideia de função contínua aqui vai ser basicamente a mesma que você tem lá no curso de cálculo 1. Inclusive, se você usar a métrica usual dos reais, tanto no domínio como na imagem de uma função, lá no cálculo 1, você obtém exatamente a definição de função contínua que você tinha lá. Tá bom? Então vamos tentar fazer a definição aqui de função contínua para espaços métricos. Então você vai ter dois espaços métricos, eu vou trabalhar com o x1, que ele vai ter uma métrica d1, e eu vou ter um y, vamos fazer um x2, uma métrica d2, vai ficar mais fácil de referir a eles, né? Não precisa ser a mesma métrica nos dois, não precisa ser o mesmo espaço. Agora eu vou ter uma função que vai sair do x1 e chegar no x2, e eu quero dizer que ela é contínua num ponto x. Vai, digamos, vamos pegar um x aqui no x1 e eu quero falar que ela é contínua nesse ponto aqui. É a definição de cálculo 1. Então vamos tentar fazer, vamos ver se a gente não erra. Vai. Para qualquer epsilon positivo que você pega, existe um delta positivo, certo? Tal que se você pegar para qualquer y que você pega aqui do lado de cá, se a distância 1 do seu x para o seu y for menor que esse delta, então a distância 2 do seu f de x para o seu f de y, vamos fazer isso aqui na parte de baixo, né, que fica mais, vamos deixar com isso, estou tentando apertar aqui, está ficando horrível. Então a distância 2 do seu f de x para o seu f de y é menor que epsilon. O que isso quer dizer? Certo? Aqui eu copiei a definição de cálculo 1 só botando métrica de um lado para o outro. Assim, se você copia aquele negócio e escreve, sai isso. Tá bom? Lembra lá nos reais, né? Você tem, isso aqui é a distância entre x e y. Então aqui também é a mesma coisa. Certo? Mesma coisa, bem igualzinho. Qual que é a ideia de uma função contínua? A ideia de uma função contínua é que não importa qual que é a tolerância que você aceita de erro lá na frente, ó, porque aqui, que faltam parênteses, pensa assim, o quanto que o f de x não acertar o f de y é o quanto que você tipo, tá errando lá na frente, né? Tipo, esses pontos y aqui podem estar errando para o seu ponto. Se você aceita, quanto maior esse epsilon, mais erro você aceita, mais fácil de aceitar esse negócio. A questão é, então você quer acertar lá, você queria acertar no f de x, mas você está caindo perto. Se eu, para garantir que eu vou cair pertinho aqui, quer dizer que em volta do x eu tenho uma região que qualquer cara que eu pegar aqui vai cair nesse lugar. Para cá é a motivação de função contínua que você já está acostumado, certo? Se a função for bijetora e a inversa dela também for contínua, a gente vai acabar chamando isso de um homomorfismo, mas a gente vai usar muito pouco essa terminologia aqui. Tá? Então vamos nos preocupar mais em funções contínuas entre espaços métricos. Está aqui a nossa definição. A gente vai falar que ela é função, ela é contínua, simplesmente sem falar que é contínua num certo ponto, quando você, para qualquer x, você consegue achar esses epsilons. Tá bom? Então você fixou esse x, aí para qualquer epsilon você acha esse delta, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Se você quiser repara que aí então esse epsilon que veio, esse delta que vai vir aqui, ele dependeu desse epsilon e dependeu de quem foi esse x que a gente começou. Mais para frente a gente vai ver umas situações bacanas, mas são muito específicas, que a gente consegue, uma vez fixado o epsilon, a gente acha um delta que funciona para qualquer x, mas isso é continuidade uniforme, a gente vai ver para o futuro. Vamos fazer exemplos aqui bobos. Então, exemplo bem bobo. Você pega uma função que sai de um x e chega num x mesmo, é o mesmo espaço métrico, com a mesma métrica dos dois lados. Tá? E eu vou falar que a função x é a identidade, ela não faz nada. Ela leva o x nele mesmo. Certo? Essa função é contínua. Certo? Demonstração igualzinha àquela de cálculo que você faz. Você vai pegar o seu epsilon e o delta que você tem que pegar para aquele epsilon funciona o próprio epsilon. Certo? E aí sai liso. Tudo bem? Funções constantes também saem fáceis, tá bom? Então, função constante, porque o que acontece é que lá no final, na frente, quando você fizer f de x menos a distância de f de x para f de y, se você pegou a função constante, isso aqui deu zero, então é menor que epsilon, não importa o que você fez antes, você pode, por mais que você erre no começo, no final deu certo, tá bom? Então funções constantes também são contínuas. Um exemplo que talvez já fique um pouquinho mais estranho é o seguinte: imagina agora que você tem uma função x, uma função que sai de um x e chega num y. Só que no x tem a discreta. Tá bom?
Então, no x, a métrica considerada é a métrica discreta. Lembra que eu falei que ela ia dar vários contra-exemplos? Aqui já começa a aparecer as coisas esquisitas dela. O que eu afirmo é, não sei quem é a função, certo? Não sei quem é o y, não sei nem exatamente quem é o x, só sei que ele está com a métrica discreta, mas eu afirmo o f é contínuo. Pode parecer legal no começo, mas isso só quer dizer que essa métrica, em termos de continuidade, não serve para nada, certo? Qualquer função é contínua nela, ela não fala nada sobre as funções, tá bom? Por que isso? Porque lembra que a gente fez a. Como é que era a definição que eu apaguei e não devia ter apagado? Né? Era para qualquer epsilon, existe um delta. Eu não vou pôr os maiores que zero aqui só para economizar espaço, tá bom? Tal que se a distância do x para o y for menor que delta, isso aqui vai implicar que a distância, aqui é a distância 1, né, que está aqui nesse, aqui eu vou pôr a distância 2, só para a gente não. F de x, f de y, ser menor que epsilon. Tudo bem? O que a gente faz aqui? Pega o epsilon que te deram, que você quer que isso aqui seja satisfeito. Qual que é a sacanagem da métrica discreta? Aqui, repara, aqui no lugar do delta, eu estou escolhendo qualquer coisa. Imagina que você põe delta igual a meio, não importa o que falaram, qual foi o x, qual foi o epsilon, põe delta igual a meio. Para você ter que o x para o y, a distância entre eles é menor que delta, ou seja, menor que meio, lembra que a métrica discreta ela varia entre 0 e 1. Certo? Ou ela dá 1 ou ela dá 0, né? Entre, parece uma noção de intervalo, mas não, é discreto, certo? Ou ela dá 0 ou ela dá 1. Ou seja, valores que são maiores que meio entre esses dois são só o zero. Então, esse cara aqui só é satisfeito quando essa distância é zero. Só que essa distância só é zero quando o x é igual a y. Então, essa condição super complicada que você escreveu aqui é só perguntando, olha, x é igual a y? Se sim, eu quero que a distância dessas duas coisas seja menor que epsilon, mas essa distância eu sei que é zero, certo? Vou saber que já é zero, então ela é menor que epsilon. Tá certo? Então, colocando delta igual a meio, é esse troço aqui, só é satisfeito no caso x igual a y, isso aqui implica continuidade. Certo? Eu consegui fazer um truque sujo aí, então qualquer função é contínua quando você considera no domínio a métrica discreta. Tenta brincar um pouquinho no contradomínio com a métrica discreta, você vai ver que você não é tão fácil agora ela ser contínua, tá bom? Mas vamos agora fazer um último exemplo, que na verdade esse aqui ele é um meta-exercício. O que eu quero dizer com meta-exercício? Vamos primeiro escrever ele e daí a gente faz. Ó, eu vou ter três espaços aqui. Eu vou ter um x, uma função que vai sair do x e vai chegar no y, e uma função que vai sair do y e vai chegar num z aqui, vamos chamar ela de g. Tá? Então, três funções, os três são espaços métricos, tá? Eu vou chamar as três métricas de D, fica como exercício tentar descobrir quem que é a dx, a dy e a dz, né, para poder escrever tudo bonitinho. Mas o que eu quero falar agora é o seguinte, eu quero compor. Como é que é a composta? É a função que vai sair lá do x e vai chegar no z, direto, sem escalas, certo? Sem passar pelo y. Né, digamos assim. Bom, então primeiro, cuidado aqui na aplicar na hora de, se você ainda confunde coisas com composição de funções, primeiro você está aplicando a f, certo? Vou sair do x, então primeiro eu aplico a f, então a f fica aqui, bola g. A g é bola f, essa aqui. Minha afirmação é, se essas duas são contínuas, essa aqui é contínua. Se você já viu alguma coisinha de topologia, você sabe que isso aqui é trivial, você faz em meia linha, tá bom? E em espaços métricos a gente vai, como a gente ainda não falou em aberto, essas coisas, a gente vai fazer no braço. Tudo bem? Mas fica como exercício porque é bom a gente praticar aqui com a métrica. Tá? E também fica como aí a parte do meta exercício que eu falei, é que na hora que você vê com topologia, você vai ver que esse negócio aqui sai trivial, você fala, puxa, pelo menos para isso já valeu a pena, tá bom? Você falar de abertos, tá bom? Então, o que eu estou querendo destacar aqui, a gente vai fazer de novo esse resultado mais para frente com mais ferramentas. Agora a gente está com menos ferramentas, vamos fazer do jeito que dá. Tudo bem? É igual, sei lá, você vai usar um parafuso, só tem um martelo, dá para martelar o parafuso? Dá. Tem jeito melhor? Tem, mas funciona, certo? Então vamos lá, vamos tentar mostrar isso aqui. Eu quero mostrar que esse aqui é contínuo. Vou pegar um ponto x nesse cara aqui, tá bom? E eu vou fixar um epsilon maior que zero para brincar lá na frente, tá bom? Vamos fazer um desenho que talvez ajude? Se a gente fizer o desenho, acho que isso aqui tudo resolve. Vamos fazer aqui está o x, aqui está o meu y e aqui está o meu z. Certo? Então aqui está meu pontinho x, aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Aqui está o f de x. Não, f de x não, desculpa. Aqui é o famoso g de f de x. G de f de x. Tudo bem? E alguém me deu um epsilon.
O epsilon me deu uma bolinha aqui, raio epsilon. Tudo bem? Vamos tentar usar a hipótese. Qual que é a hipótese que a gente tem? A gente tem que a g é contínua. Se a g é contínua, repara que aqui, esse cara aqui, quem chega aqui é o f de x, né? O f de x, quando você aplica g, chega aqui. Tudo bem? O fato disso aqui ser contínuo, o fato da g ser contínua, vai falar o seguinte, que para esse epsilon, tem uma regiãozinha aqui, que qualquer g que eu aplicar aqui em volta disso, vai cair no lugar certo. Certo? Então, o fato da g ser contínua existe. Vamos chamar de ΔG. É o delta que veio da função g. Vou dar mais espaço aqui para ficar melhor de enxergar. Existe um ΔG maior que zero, tal que, para esse f de x, eu vou usar o fato que a função g é contínua no ponto f de x. Eu pus lá hipótese preguiçosa falando que era contínua em todos os lugares, mas eu preciso só dessa aqui, na verdade. Sobre a g, eu só preciso de continuidade nesse ponto. Então, existe um ΔG positivo, de forma que, se a distância, vamos pegar um y qualquer aqui, a distância do f de x, que é o meu ponto, ele tem um nome estranho, mas pensa que aqui seria o seu x, mas ele chama f de x aqui. A distância do meu f de x para um y qualquer for menor que esse ΔG, isso vai implicar que a distância do meu g do f de x, lembra que eu falei que era um cara estranho? É um cara estranho, só aplica g no cara estranho, não interessa quem que é ele. G de y vai ser menor que epsilon. Aqui eu usei a continuidade da função g no ponto f de x. Tá bom? Aí alguém pode reclamar dos d's aqui, mas é aquela parte do exercício que eu falei. Eu faço dessa vez para vocês. Aqui a gente está tomando distância no z, então aqui é dz. Aqui a gente está tomando distâncias no y, então é dy. Tá bom? Então não é a mesma métrica aqui. Tá bom? Eu sei que existe isso aqui. Agora eu vou olhar, então quer dizer o quê? Pelo meu desenho, se eu começar com qualquer ponto nessa bolinha, eu sei que na hora que eu aplicar, a g vai cair nessa bola aqui. Certo? Bom, mas então agora eu posso usar a continuidade da f para achar uma bolinha aqui, de forma que todo mundo que eu pego aqui cai aqui. Certo? O meu epsilon para a continuidade da f eu vou usar como sendo o ΔG. Olha que truque bom. Então vou falar que existe um delta, eu vou já pôr delta porque esse aqui que vai servir no final. Mas olha, atenção agora, hein? Eu vou usar esse delta para falar que se a distância do ponto x que está aqui por um ponto, não vou chamar de y porque ele mora ali, não vou chamar de x porque esse aqui já chama x, então ele vai de a. Tá bom? Se a distância do x para esse a for menor que esse delta, estou usando a continuidade, isso aqui vai implicar que a distância do f de x para o f de a é menor que isso aqui, ΔG. Eu apliquei a definição. Você poderia aplicar para o epsilon? Poderia, mas não adianta em nada. Eu vou aplicar a definição de continuidade usando como epsilon o ΔG. Tá bom? Vou usar esse ΔG aqui. Eu sei que como ela é contínua, existe esse delta aqui, tal que se a distância desses dois pontos for menor que esse delta, a distância entre o f de x e o f de a vai ser menor que o ΔG. Tá bom? O que eu afirmo agora para vocês é que acabou. Tá bom? Por que acabou? Porque esse delta funciona para o meu problema original. Por quê? Pega um ponto qualquer, vamos mostrar. E agora vou falar, eu estou afirmando que esse delta funciona para a definição de continuidade da composta. Na hora que eu pegar esse ponto, a distância dele, se eu pegar um ponto cuja distância para o x é menor que delta, na hora que eu aplicar f, se você vier aqui no desenho fica bem mais fácil, na hora que você aplicar f, ele vai cair nessa região. A distância dele para o f de x, distância dessa imagem para o f de x, vai cair a pouca distância do f de x. O que eu estou chamando de pouca aqui? ΔG. Tudo bem? Mas qual que é a propriedade do ΔG? Que na hora que eu aplicar g em volta disso aqui, se a distância for menor que o ΔG, a distância desse ponto para depois que você aplicou g nesses dois, vai dar menor que epsilon. Então, se você começar com um ponto, né, tipo, se você começar com um A, tal que a distância do x para o A é menor que delta, eu sei automaticamente que a distância do f de x para o f de A é menor que ΔG. Mas se eu aplicar agora g nesse negócio, por ter essa distância pequena, eu sei que a distância do g do f de x para o g do f de A vai ser menor que epsilon, que era a minha propriedade original,
que era o que eu queria. Então acabei de mostrar aqui, acho que faltou um parênteses, acabei de mostrar que essa composta é contínua no ponto X, tá bom? A gente vai fazer... Isso aqui é legal você tentar escrever de novo, dá uma olhada nesse desenho, tenta ver se você repete, para você ver que, bom, você voltando. Às vezes, quando a gente começa a fazer esse negócio não tem prática, você quer começar com os epsilons brincando aqui, aí você vai ver que você não vai continuar para frente, você tem que ir de trás para frente, aí vai tudo liso. Tenta fazer esse. No futuro a gente vai fazer isso de novo quando a gente tiver o conceito de aberto e as coisas vão ficar mais limpas, tá? Mas aqui é um bom exercício por enquanto, tá bom? Então é isso por enquanto.